Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Nós estamos iniciando um novo mês, graças a Deus. Mateus capítulo 6, verso 5 em diante. Há algum tempo atrás, quando a gente pedia para as pessoas abrir a Bíblia, né? Tinha uma orquestra, né? Agora você só vê assim, ó, plim, plim. É bom, irmão, é Bíblia abençoada também. O seu celular. O importante é que o tentador não roube sua atenção para o Facebook, os menininhos do Instagram, que falam, né? Desliga tudo esse negócio aí. Mas abre a palavra de Deus. Não só para os seus olhos, mas abre a palavra de Deus na sua alma. Pede ao Espírito Santo, meu Deus, me dá atenção. Eu sei que vocês tiveram um dia aí longo, né? Primeiro dia da semana, vieram de manhã para o culto, depois para a EBD, e agora vocês já estão até alguns aí pensando assim, puxa vida, minha caminha, deixei lá meu travesseiro, que cor é meu lençol mesmo? Não olhe assim para o pastor, em nome de Jesus, tá bom? Mas pede para o Senhor, fala, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Não é o Tom que vai falar, ele fala comigo também. Eu preciso ouvi-lo para compartilhar com você. Não tem a ver comigo, você não deve nada a mim, você não precisa olhar para mim, você precisa olhar para Jesus, você precisa ouvir Jesus. E Jesus fala comigo na palavra, quer falar com você também. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 5, fica de pé. Você vai ficar sentado um tempinho. Nós vamos ler até o versículo 15, do 5 ao 15. Mas quando chegar aqui, naquela parte que Jesus diz, portanto orareis assim, nós vamos orar juntos. Até o 13, tá certo? Então diz assim a palavra, e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas, e nos cantos das praças, para serem vistos pelos... Em verdade, eu lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, mas ao orar, entrem no quarto, fechem a porta e orem ao seu Pai, que está em secreto, e o seu Pai que vê você em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por falar muitos serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim, oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Pai, continuamos aqui. E Pai, não é só um momento de ficar quieto, não é só um momento de olhar para frente, não é o momento de dar atenção à voz de um pecador que precisa de Ti, precisa do Teu perdão e graça. Não é esse o momento, Pai, é o momento da Tua voz. Tira de nós, Senhor, todas as outras vozes, silencia nosso coração, tira de nós a desatenção e nos ajude a Te ouvir nitidamente, claramente,
Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Pode se sentar, querido. Numa certa ocasião, uma pessoa se apresentou de um grande, conhecido teólogo, um homem dedicadíssimo aos estudos da palavra de Deus, e a pessoa fez uma pergunta para o teólogo. Como sabia que ele gostava muito de estudar, muito de ler a Bíblia, perguntou para ele assim: o que é mais importante? Orar ou ler a Bíblia? Ficou olhando e deu a pergunta de volta. O que é mais importante para um pássaro? Sua asa da direita ou a da esquerda? Qual é a mais importante? Qual é, meu irmão? Quanto tempo você fica sem comer e fica bem? Quanto tempo? Você consegue ficar um dia sem comer e ficar bem sem brigar com ninguém? Consegue? Alguns dizem jejuar 40 dias, né? Mas viram o próprio Satanás na terra. Quantos dias você suportaria ficar sem comer nada e ficar bem? Um dia, talvez, 2, 3. Eu sei que do quarto dia em diante o seu corpo começa a te atrapalhar. Eu sei que se você ficar sem comer uma semana, você vai rapidinho para o hospital, e se Deus não livrar você, você vai para um lugarzinho que não sei se é confortável ou não, né? Porque é para baixo da terra que você vai. Quanto tempo você passa sem orar, cristão? O que você entende por oração? O que é oração para nós? O tema do nosso mês é a oração no reino. Que reino? Que oração? Nós estamos no Sermão do Monte. E nós estamos bem adaptados, nós sabemos o que é isso, porque aos domingos pela manhã nós estamos numa série das bem-aventuranças. E são elas que abrem o Sermão do Monte, conhecido por nós como Sermão do Monte. E Jesus começa a falar sobre os verdadeiramente felizes. E o reverendo Cássio hoje falou da felicidade dos que choram. E depois de falar das bem-aventuranças, Jesus começa a dizer: vocês são felizes, mas vocês também são luz, vocês também são sal da terra, vocês são luz do mundo. E Jesus começa a falar em seguida da lei, como se vive a lei no reino. Não é uma lei de ameaça, não é uma lei de negociações. Eu obedeço o mandamento, então eu sou abençoado. Eu sigo exatamente ali e Deus tem que me abençoar aqui. Eu declaro que Deus... Não declara nada. Jesus vai ensinando como se vive a lei, segundo a vontade de Deus. Depois Jesus começa a falar sobre questões aqui importantíssimas para nós, sobre generosidade. É a prática da sua piedade visível. Dar esmolas. Jesus fala sobre oração e Jesus fala sobre jejum. Quanto tempo faz que você não jejua? Você sabe que teve uma situação que os discípulos de Jesus, que andaram com Jesus, aprenderam pessoalmente, tete a tete com Jesus, estavam ali diante de uma situação, e aquele rapaz cheio de demônios, e eles não conseguiram fazer nada. E quando Jesus volta, Jesus expulsa, e os demônios vão embora. E a pergunta deles é: Jesus, mas o que acontece? Que nós fizemos, nós falamos também, e não aconteceu nada. Jesus disse a eles: existem castas que só saem com jejum e oração. Nós estamos nos 3 fundamentos práticos da vida de um cristão.
A oração no reino. Irmão, é disso que Jesus está falando. O que é orar? Quem pode orar? Se você não fica sem comer 2, 3 dias, se você fica mal, como é que o crente fica uma semana sem orar? Como é que o crente vem sem orar na igreja e na hora da oração ele começa a conversar com quem está do seu lado? Como é que o crente, na hora da oração, começa a mandar recados ou ouvir recados de redes sociais, no culto público? A oração no reino, ela é importante para nós. É importante para Jesus. Jesus, antes de suas principais decisões, ele se retirava, irmãos. O Filho de Deus, ele não tinha pecado. Jesus não ia errar a decisão. Mas a questão de Jesus, por que orar? Por que se retirar? Primeira coisa que nós aprendemos, olhando para o texto que lemos, deixa sua Bíblia aberta, é que a oração não é para atores. Orar não tem a ver com interpretar. Orar não tem a ver com alguém que tem um jeito de viver, de falar, de se mover em casa, no trabalho, e quando entra na igreja liga o módulo oração. Agora eu vou orar. Oração não é para atores. Quando Jesus diz, quando orarem não sejam como os hipócritas. Hipócritas aqui é ator. Para os gregos, um hipócrita era alguém que interpretava poemas famosos. E ele podia estar triste, podia estar alegre, mas não interessava, ele tinha que pôr uma máscara. O hipócrita colocava uma máscara. Ninguém sabia o que estava por trás da máscara. E às vezes ele podia estar falando de algo alegre no seu poema, ele podia estar declamando de forma muito viva, mas atrás da máscara, ele podia estar arrebentado, podia estar triste, acabado. Para Aristóteles, essa forma de falar, de clareza, a oratória humana, ela precisa ter hipocrisia. Porque para Aristóteles, o professor de Alexandre o Grande, para você convencer a massa, você nem precisa ser verdadeiro, mas você tem que ser vivo, visceral. Suas palavras têm que penetrar a alma. Não importa se você não acredita no que você está falando. O que importa é convencer as pessoas. Um político, vocês não sabem nada disso. Era só lá na Grécia, em Atenas, antes da invasão de Alexandre o Grande. Um homem chamado Demóstenes era um político, ele ia mal. Os comícios dele, as pessoas diziam, sai fora, tomate nele. E ele disse, o que eu vou fazer para conseguir cativar essas pessoas, para elas acreditarem em mim? Ele era contrário ao pai de Alexandre o Grande. Ele era inimigo declarado de Filipe II. Filipe II tinha um plano de varrer toda a Grécia e depois o mundo. Demóstenes era contrário. Mas ninguém ouviu Demóstenes. Sabe o que ele fez? Foi ter aula com os hipócritas. Demóstenes foi ter aula com os artistas das máscaras. Eu preciso te falar o que aconteceu depois? Ele venceu as eleições no primeiro turno. Atenas amou Demóstenes. Não conseguiu resistir à conquista dos macedônios, mas compraram o discurso de Demóstenes. Para os gregos, a hipocrisia não era algo tão ruim. Não importava dizer a verdade, bastava convencer. Para os judeus, não. O judeu sempre olhou a hipocrisia como algo negativo. A hipocrisia é a contramão do temor a Deus. Para ele sempre foi assim. Como é que alguém que pertence a Deus vai ficar dizendo o que não faz e vai fingir que é o que não é? Então, para o judeu, isso sempre foi negativo. Um dos intelectuais dos judeus, Filo, dizia que
A hipocrisia era como a morte, porque ela encobria toda a verdade. Você ficava cego, perdido, sem rumo. Hipocrisia é algo terrível. O que fazem os hipócritas então? Os hipócritas fazem tudo para ganhar um aplauso. Os hipócritas fazem tudo para ser admirados. Os hipócritas gostam de ser aprovados pela plateia. Os hipócritas gostam de que todos concordem com eles, ainda que eles estejam errados. Que todos o amem, ainda que ele seja odioso. Os hipócritas. Jesus chama os seus oponentes, fariseus e escribas, de hipócritas, declaradamente. Jesus, no seu ministério terreno, não fez questão de dizer ou de esconder de quem ele falava. Dizer, vocês são hipócritas, fariseus e escribas, porque vocês são aqueles que se opõem, não a mim, mas a Deus. Vocês usam máscaras. Os hipócritas, no Sermão do Monte, no capítulo 7, versículo 3, só olha, sua Bíblia já está aberta, só vira a página, olha o que diz. Porque você vê o cisco no olho do teu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Os hipócritas são assim. O defeito não está nele, está no outro. A máscara o encobre de si mesmo. E Jesus diz que os hipócritas tentam transparecer o que não são. Olha lá, aqui mesmo no capítulo 7 do 6. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não despedacem, não pisem vocês com os pés. Estou lendo Mateus, meu Deus. Marcos 7. Marcos 7. Estou vendo que a hipocrisia aqui não está chegando. Marcos 7, de 6. Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito? O que está escrito? Este povo me honra, mas em outro lugar ele diz que eles são como sepulcro caiado. É bonitinho por fora. No Brasil a gente fala, por fora bela viola, por dentro pão. Ó, vocês estão bom, hein? Aparenta algo, mas é outra coisa. A oração no reino de Deus. A oração do reino não pode ser feita por pessoas assim. Jesus está dizendo aqui em Mateus 6 para nós, que essas pessoas não recebem nada de bom de Deus. A única coisa que os hipócritas vão receber, reconhecimento humano, aplausos dos homens, aprovação dos homens, mas de Deus, nada de bom. Olha o que Jesus diz em Mateus 6,6. No final aqui do 5, ele já diz, em verdade, já receberam tudo. Tudo, toda a recompensa. Por isso que no 6,6 ele diz assim, você não vai ser hipócrita. Porque se for para você orar em público, secreto, porque quem não aprende a orar em secreto, não sabe como orar em público. Quem não tem intimidade e comunhão no quarto, não tem como sair para as ruas. Quem não fala com seu pai em secreto, não consegue falar com o pai diante dos irmãos. É isso que Jesus está dizendo. Oração no reino não é para os atores. Deus não precisa de máscaras. Deus não deve nada a ninguém. A única recompensa dos hipócritas é o que eles recebem dos homens aqui. Por isso Jesus diz, eles já receberam o pagamento deles na terra, mas dos céus não vai vir nada, não vai descer nada, não vai acontecer nada do que eles oraram. Porque tem uma máscara, porque tem uma atuação, uma encenação.
Segundo as palavras de Jesus, os atores só podem receber uma coisa enquanto oram. Mateus capítulo 23, versículo 14, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar, fazeis longas orações. Das viúvas. Eles iam na casa das viúvas para orar, para tirar o que as pobres mulheres tinham. A desculpa deles é: eu vim aqui orar, estou aqui para te ajudar. O que você precisa? Vamos orar. Oravam e depois roubavam as viúvas. Irmãos, isso é algo seríssimo para nós. O que aguarda os hipócritas, que não são do reino de Deus, mas que fazem orações de si para si mesmos, é o juízo, e só isso e mais nada. Eles vão ser consumidos, não atendidos. A ira de Deus vai cair sobre eles. Amados irmãos, Jesus falou muito com seus discípulos, inclusive no Sermão do Monte. Capítulo 5, versículo 20 aqui de Mateus, ele fala assim: vocês precisam exceder e muito aos fariseus, porque senão vocês não herdarão o reino dos céus. Não cabe máscara. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Quem ora no reino não precisa mudar o tom de voz. Sabia? A oração no reino não tem a ver com a altura da sua voz, nem a minha. Você fala: mas pastor Tom, às vezes você é meio assim, orando, né? Mas eu sou meio assim com os meus filhos. Eu sou meio assim mesmo, na vida. Então como é que eu vou orar? Assim, né, Débora? Deus conhece você. Aqueles que fazem parte do reino não são como os hipócritas. Aqueles que fazem parte do reino tiram todas as máscaras que o mundo tenta colocar em nós. Eles tiram a máscara do rosto e da alma. E quando eles vão para falar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não tem máscara, não tem disfarce, não tem nada. Eles rasgam a alma e dizem: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, Tu sabes como eu assento, como eu me levanto, o Senhor sabe com quem eu falo, o Senhor sabe onde eu ando. Vê se há em mim algum caminho mau. Aquele que ora no reino não precisa se esconder ou tentar se esconder de Deus. Aquele que ora no reino diz: Senhor, se há em mim algum caminho mau. Sabe o que ele está dizendo? Está dizendo: Senhor, eu sou pecador. Eu não sei onde eu falhei, mas eu preciso falar com o Senhor. Eu preciso falar. Um dia eu cheguei em casa e a Luísa veio falar: pai, que aconteceu isso. Aí eu falei: calma, Luísa, calma, fala devagar. Não, pai, é que hoje foi um dia agitado lá no Marquinhos, não sei o quê, e eu fiz isso e aquilo, e aí ela já emendou, falou do Caleb, do brinquedo. Meu Deus, calma, Luísa. Aí uma hora eu falei: para de falar, Luísa. Ela: pai, eu preciso falar. Aí eu falei: então fala. Então fala. Quando nós vamos diante de Deus, queridos, é assim. Você não precisa disfarçar. Você não precisa de uma máscara. Quem ora, ora quem não é ator, ora quem é real, sincero, íntegro, verdadeiro. Oração
é vida para quem faz parte do reino de Deus. Oração é oxigênio da alma. Oração é comunicação, é intimidade, é precioso, é caro para mim. Eu não negocio meu tempo. Tudo pode parar, mas eu preciso falar. O rei vai me ouvir. Jesus diz que oração é para quem é quebrantado, irmão. Oração é para quem tem o coração quebrado, destroçado pelo Espírito Santo. Oração não é reza, não é criar coisas. Você não precisa mudar seu jeito. Claro que você não vai desrespeitar Deus. Alguns, Deus me perdoe, faltos de juízo, né? Vamos falar mais bonito. Até palavrão agora acha que pode colocar em oração. Que isso? Não é isso. Oração é para quem é quebrantado. Jesus diz em Lucas 18, 2 homens entraram para orar no templo. Um era fariseu, o outro era publicano. E o publicano ficou parado. E o fariseu, primeiro, com a máscara. Ó Deus Todo-Poderoso, graças te dou porque eu não sou como este cão. Eu não peco como ele. Olha como eu sou bom. Eu sou dizimista. Eu estou todo domingo na igreja, Senhor. Até os afegãos, eu estou lá. E orou. Jesus disse que ele orou de si para si mesmo. Vai o publicano. É a vez do publicano. Eu nem sei se alguém falou para ele, né? Vai, agora é você, ora. A Bíblia diz, Jesus diz que ele não conseguia levantar o olho. Ele não conseguia olhar para o céu. Ele não conseguia olhar para o sinal claro que manifesta e conta da glória de Deus. Você entende o que é isso? Ele só batia no peito, e bater no peito é sinal de luto, de vergonha, de humilhação para o judeu. E ele dizia, Senhor, sê propício a mim, eu sou pecador. Eu sou pecador. Como nós temos orado, irmãos? Oração do reino é para pessoas verdadeiras, quebrantadas. Oração do reino é para pessoas que não usam máscaras, porque elas sabem que o olhar do Senhor penetra juntas e medulas e divide os pensamentos da alma. Tudo está claro e patente diante do olhar do seu rei. Nada escapa dele. Amados irmãos, não precisa maquiagem, não precisa criar. É sinceridade. Quem é você? Quem é você? Quem é você? O rei quer ouvir os seus súditos e não mascarados. A oração no reino funciona para quem é súdito e não ator. A oração no reino é bênção para quem pede, agradece, louva, como águas cristalinas, claro para Deus, transparente. Oração no reino não é para atores. Você não precisa ser reconhecido por ninguém. A oração do reino é feita por súditos perdoados, que só querem uma coisa, uma só: falar com o rei e serem reconhecidos, aprovados pelo rei. E ninguém mais. Ninguém mais. Amém, meus irmãos? Nós precisamos ir diante do rei. A segunda coisa que Jesus diz é que oração não é para os pagãos. Se você olhar aqui do 7 em diante, quando vocês orarem, não usem vãs repetições, como os pagãos. Ou a palavra aqui, etnos, etniques, de etnia, de outras nações. Para os judeus ele diz assim, está vendo? Jesus está dizendo que Deus só aceita oração de judeu, e não de outras nações. Não é nada disso. Quando ele fala aqui dos pagãos, de outras nações, dependendo da tradução da sua Bíblia, ele está dizendo de pessoas que estão fora da aliança.
com o Deus de Israel. Ele está falando de pessoas que desconhecem esse Deus, desconhecem a vontade desse Deus, desconhecem o que agrada a esse Deus, desconhecem, eles não sabem. Não é aquele pagão para os romanos. Os romanos diziam que o pagão era todo aquele que estava fora da romanização. Mas a romanização é um paganismo. Porque fazer práticas que fazem é coisa de quem não conhece o Deus de Israel. Amados irmãos, oração não é para pagãos. A oração não é. Por quê? Se você só der uma pesquisada rápida sobre vãs repetições, você vai ver que repetir a mesma coisa, repetir a mesma palavra, a mesma frase, ou o mesmo poema, não é coisa de temente a Deus. É coisa de pessoas que adoram ídolos. Eles ficam repetindo. Eles se chicoteiam. Eles ficam o dia inteiro. Por que tem que rezar 10 Ave Maria para ter um perdão? Por quê? Por que tem que repetir? Deus não entende? Deus não sabe? É disso que Jesus está falando. A oração do reino não é para quem desconhece, não é para quem está distante, é para quem conhece. Oração do reino é para quem é súdito do rei, que sabe, que vê, que ouve o rei, que é direcionado pelo rei. Oração do reino não é para pessoas dos reinos de fora. A oração no reino é diferente. Se você olhar um pouquinho o que fazem os pagãos, vamos só pensar em dois povos aí que vira e mexe estão na moda, nas revistas de magazines, as mais famosas do mundo, né? Só porque eles fazem Você pensa que é brincadeira? O tem a ver com aclamar, com cultuar Saturno. Você sabia disso? E eles acham que eles vão encontrar um equilíbrio de energia cósmica enquanto fazem ou outras frases, pequenas frases ou palavras. Eles acham que eles vão encontrar a paz interior, que enquanto eles fizerem isso vai esvaziar a mente das coisas que perturbam, das coisas que atrapalham a vida. Enquanto eles estiverem fazendo essa sílaba, tudo vai mudar na vida deles. Jesus está dizendo, não, isso não é oração. Isso não tem nada a ver com o reino. Isso preocupa a gente, irmãos, às vezes, porque nós vemos pessoas que acham que de repetir muitas vezes a mesma coisa, Deus vai atender mais rápido. E nós não estamos falando de estar com Deus, o que é diferente. Você pode orar 10 anos, 20 anos pela mesma coisa, mas cada vez que você orar, você vai falar coisas diferentes. Assim, Deus salva meu pai, porque eu sou filho. Meu coração dói de pensar que meu pai vai para o inferno. Meu Deus, salva meu pai. No dia seguinte você vai orar, Deus, salva meu pai. Eu ouvi dizer, meu Deus, pela sua palavra, que o salvo experimenta das riquezas, as delícias do Senhor aqui. E olha o que meu pai está experimentando. Cada dia uma oração nova, pelo mesmo assunto. Jesus está dizendo que os pagãos não entendem essas coisas. E que eles repetem. E eles acham que eles vão ser ouvidos por isso. Amados irmãos, isso não acontece só nessas religiões do Oriente. Você sabe o que é duro, irmão? Às vezes sentar na mesa para comer e pedir para aquela pessoa orar, e ela orar a mesma oração. 5 anos. 10 anos. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus. Amém. Vocês dão risada, né, irmãos? Mas a coisa é de chorar. Que é terrível isso. Um súdito do reino que não sabe conversar com o rei. Nem para falar assim, rei, a terra é sua. A chuva é sua. Os grãos não crescem. O trigo não floresce.
o arrozal não vai dar arroz. Se o Senhor dos céus não derramar a tua chuva de graça e fazer a terra germinar, e o agricultor trabalhar, e depois de trabalhar, juntar suas sacas de arroz, mandar para o mercado, e isso industrializado chegar na prateleira do mercado que eu fui comprar com o dinheiro que o Senhor me ajudou a ganhar, com a saúde que o Senhor deu para minha esposa, para mim poder comer essa comida aqui. Obrigado, Pai. A oração no reino é diferente, irmãos. Porque o cidadão dos céus na terra sabe que tudo que tem vem das mãos do Altíssimo Rei. De ninguém mais. João Calvino dizia uma coisa que é um pouco pesada, mas é verdade. João Calvino dizia que quem senta na mesa para comer, que seja uma migalha de pão, e não dá graças ao Deus que o deu o pão, é pior do que uma besta do campo. Quer dizer que é pior que um animal, quem se senta para comer e não dá graças ao Deus que o trouxe para a mesa, que o deu mãos, dedos que funcionam. Ou você acha que é você que leva a colher até a sua boca? Você já parou para pensar que esse simples movimento, muitas pessoas perderam, não tem? Por que você tem? Porque você precisa aprender a agradecer ao seu Rei que te sustenta. No Monte Carmelo, você lembra? Estava lá Elias e os profetas de Baal. Lembra disso ou não? Lembra da história? Quem é o verdadeiro Deus? O verdadeiro Deus você clama. O verdadeiro Deus vai atender. Então vamos ver. Elias de um lado, centenas de sacerdotes do outro lado, começaram a orar. A Bíblia diz que eles começaram a orar de manhã. E oraram. Baal, 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 e ficaram lá. Falavam a mesma coisa. Aí eles viram que não dava resultado. E Elias, devia ser presbiteriano, sarrista. Falou assim, eu acho que Baal deve estar no banheiro. Seu Deus deve estar ocupado. Grita aí um pouquinho mais alto, faz o coro aí. Abre vozes, faz tríade, tétrade. Vamos ver aí. Faz faz o que você quiser. Mais alto, vamos lá, vamos lá. E Elias estava lá, ajudando, fazendo tipo torcida para os sacerdotes, falando, vai, vamos ver, talvez ele vai ouvir. E eles começaram a se cortar. Eles começaram a se chicotear para Baal ouvi-los. E Baal não ouviu. Mas quando Elias foi diante do altar, bastou Elias conversar com Deus. E Deus manifestou o seu poder. Sabe o que Deus quer de você, meu irmão? Diálogo, conversa, sem máscara, sem vãs repetições. Sabe aquela oração que você sempre faz? Oh Jesus, obrigado por mais um dia, Senhor, guarda meu caminho, minha casa, minha esposa, minha esposa. Amém! E entra no elevador, pega o carro e vai trabalhar. Para de fazer isso. Sabe aquela oração que você faz toda vez que você senta na mesa? Você fala assim, Senhor, muita gente não tem, é verdade, mas eu tenho, minha casa tem, a gente te agradece, Senhor, amém. Para de fazer isso. Não é assim que ora. Jesus está dizendo que não é assim. Um súdito que conhece o rei tem diálogo com o rei. Ele nos conhece. Ele nos sonda. Jesus disse que o súdito do reino é conhecido pelo rei. Ele sabe das suas necessidades antes de você pedir. Aí você fala assim, mas então por que Deus fala para falar com ele? Porque ele tem prazer em ouvir os seus súditos. Deus tem prazer em ouvir a sua voz. O Salmo 50, versículo 15 diz, invoca-me no dia da angústia. E o que é que vai acontecer? Eu te livrarei. Deus já sabe o que ele vai fazer, olha. E tu me glorificarás. Ele sabe do seu problema, ele sabe da sua aflição, mas o prazer dele, a alegria dele é ouvir a sua voz.
como você se porta, como você se coloca diante dele. Ele vai te livrar e você vai glorificar a Ele. Você vai glorificar a Ele. Ele vai te livrar, não é você, não é o jeito que você fala, não é o jeito que você faz as coisas. É Deus, irmão, é Deus. É Deus. Ele dá a resposta. Nem sempre o que você quer, nem sempre do jeito que você sonhou, mas sempre do jeito que você precisa. A oração no reino é assim. Clama a mim e responder-te-ei. O que mais? O quê? Anunciar-te-ei coisas grandes. Grandes e olha o que Deus quer dar para você. Olha o que Deus quer derramar sobre você. Buscar-me-eis e me achareis quando? Não é um negocinho decorado? É de todo o coração, é da sua alma. Ele quer a sua alma. Oração no reino não é para atores. Oração no reino não é para pagãos. Do 9 em diante, nós acabamos de ler Pai Nosso que estás nos céus e seguimos. Sabe para quem é a oração no reino? Oração no reino é para membros da família real. Fala comigo, é para membros da família real. Você percebeu na oração que Jesus ensinou? O Pai Nosso tem um reino. O Pai que nós pedimos para santificar o nome dele em nós, tem um reino. Olha o que Jesus diz. Diz assim, venha o teu reino. Ele é rei. O Pai nosso que nos dá o pão de cada dia. O Pai nosso, a quem nós adoramos, a quem nós louvamos. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Quando? É um reino eterno. Oração no reino é para os filhos do rei. São súditos, amados como filhos. Filhos amados, filhos adotados. Eles buscam o que agrada ao Pai. É o teu reino, é a tua vontade, não a minha, Senhor. Eu tenho vontade disso. Eu tenho vontade de trabalhar nessa empresa. Eu tenho vontade, sim, Senhor, de comprar esse carro. Mas se isso não glorificar o teu nome, não permita. Não permita. Se isso for macular a tua santidade na minha vida, Senhor, ter essa amizade. Senhor, se for macular a santidade do Senhor em mim, Deus, ter esses amigos, estar nesse local, eu não quero estar, me livra, me tira de lá, tira essas pessoas de perto de mim. Filho do reino. Oração no reino é feita por filhos do reino, amados, guardados. Os filhos do reino pedem pão, pedem perdão e pedem proteção. E no final, Jesus reafirma, se vocês não perdoarem, esqueçam. Se vocês não perdoarem, esqueçam. Eu quero desafiar você nesse mês da oração no reino. Juntar um grupinho de oração. Você já fez isso? Já fez isso, irmão? Junta 2, 3. Faz um grupinho de WhatsApp, ué. E ora. Sabe o relógio 24/7? Por que você não pega 3 pessoas que estão no mesmo horário que você e vocês 3 oram juntos? Ou 2? Porque tem orações que parecem do reino, mas não tem nada a ver com o Pai. Nada a ver com a glória do Pai. Nada a ver com a vontade do Pai. E são necessidades não de pão, mas de outras coisinhas. Não é de proteção, é de outras coisas. Deixa eu contar uma rápida história para vocês, à guisa de ilustração, rápida. Eu tinha 26 anos. Fazia 13 anos que eu não falava com meu pai, biológico. 13 anos, quase 13 anos. Eu tinha um rancor do meu pai, irmãos, que vocês não têm ideia. Meu pai tinha sido líder de igreja, plantador de igreja com a minha mãe. E depois que eles se divorciaram, quando eu tinha 13 anos, uma revolta tomou conta do meu coração.
E mesmo quando Deus me trouxe de volta para a casa dele aos 18 anos, eu fiquei dos meus 18 anos até os meus 26 anos orando como pagão. Dos meus 18 anos até os meus 26 anos, eu fiquei achando que eu orava como alguém que fazia parte do reino de Deus, mas sendo um hipócrita, porque eu não tinha perdoado meu pai, e eu queria o perdão de Deus para mim. Eu dirigi um espetáculo chamado Bossa Nova no Pé, e os diretores musicais que eu e minha esposa conhecíamos tinham o dobro da minha idade na época. E eu achei que eu estava arrebentando, né? Porque 26 para mais de 50. Falei, Deus está me abençoando. Um ano de gravação, de escrever, de passar para coreógrafo, toda aquela loucura. Veio a estreia, foi lotado, os 2 dias depois da estreia, tudo caiu no buraco. O espetáculo que ia sair em turnê pelo interior de São Paulo, já tinha algumas coisas com o Sesc, quase que tornou um caso judicial. E eu voltei a orar. Eu tinha uma sala, em frente ao Paço Municipal de Santo André. Eu dava aula de piano lá. Eu escrevia arranjos lá. E eu decidi passar algumas madrugadas em oração. Coisa que eu tinha deixado de fazer desde os meus 13 anos. 13 anos. Um dia eu estava orando e eu abri a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, do versículo 8 em diante. E a Bíblia diz, olha o que diz, Tiago 4, 8. Vamos ver juntos? Chegai-vos a Deus, e Ele e vós, máscaras, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Foi para mim, porque eu ganhava a vida como pianista. E quando ele disse, purificai as mãos, pecadores, eu me lembrei de quando eu tinha 8 anos de idade. E eu tinha um violãozinho velho. Eu dizia, Jesus, me ajuda a tocar esse negócio que eu vou te louvar. E tudo que eu não fazia aos meus 26 anos era ter prazer em tocar num grupo de louvor. O Cássio nos falou hoje do seu Jair. Eu queria falar para você de mim mesmo. Eu passei dias chorando. E eu dizia, Deus, purifica de novo minhas mãos. Me ajuda, Senhor. Eu não quero mais ganhar dinheiro com isso. Eu quero te louvar de novo. Eu quero ser aquela criança que amava até os acordes desafinados da igreja. Eu quero te servir de novo. Eu quero perdoar meu pai, Senhor. Porque essa amargura, essa tristeza tem que sair da minha alma. E eu passei dias assim. Dias e horas. E depois desse tempo, Deus me chamou para o ministério. Eu li minha Bíblia inteira em pouco tempo, nessa época. O que é mais importante para um cristão? Oração ou a Bíblia? Os dois. E eu fui até Campinas falar com meu pai. Chamei meu pai para o meu casamento. Meu pai veio, foi uma bênção. E eu comecei a trabalhar com os bolivianos, como missionário. E sabe que meu pai é, irmão? Um boliviano. Deus mudou a minha história através da oração, do reino. Se você não perdoar aqueles
que fizeram algo contra você, por mais dolorido que tenha sido, você será apenas um ator orando. Se você não perdoar, você vai ser apenas mais um que repete vãs repetições. Mas se você for um filho do reino, se você é uma filha do rei, o rei te chama para buscá-lo, para clamar a ele de verdade, em espírito, com alguém ou sem ninguém, no seu quarto, na rua, no hospital, nas esquinas, onde ele te levar, fale com ele. É tudo que você precisa. Porque o seu rei é o seu pai. Fale com ele. Fala tudo. Coloca tudo. Porque ele vai transformar tudo. Tudo vai ser novo. Oremos. Pai, essa palavra é pesada para nós, Pai. Que às vezes a gente se distrai. Às vezes a gente esquece o valor de dizer Pai Nosso. Às vezes a gente esquece que antes das nossas necessidades tem que vir a Tua glória. Sim, Pai. Antes das nossas emoções tem que vir a Tua vontade. Antes, ó Deus, do que nós imaginamos, do que nós construímos, Pai, tem que vir o Teu reino. Tem que vir o Teu reino, a Tua justiça. Pai, antes de qualquer coisa, nós oramos para a Tua glória. Nós oramos porque é maravilhoso falar com o Senhor. Não tem nada igual. Não tem nada que satisfaça a alma humana mais do que falar e ter convicção de que o Senhor nos ouve e de que o Senhor nos atende, Pai. Não tem coisa melhor para a alma humana do que ter a certeza de que nós pegamos no sono e nos levantamos porque o Senhor cuidou de nós à noite. E enquanto estávamos dormindo, o Senhor estava derramando da sua bênção, da sua graça, do seu perdão, da sua proteção sobre nós, sobre nossa casa, sobre as pessoas que nós amamos. Pai, como é bom saber que o Senhor não vai deixar faltar. Como é bom ouvir o Teu Filho falar conosco, Pai, e nos instruir, e nos ensinar como é que um filho do rei fala com o rei. Obrigado pela Sua palavra, que nesse mês, que vamos falar de oração em todos os cultos da noite, Pai, que não seja apenas fala, não seja apenas para alguns oratória, não seja nada disso, Pai. Seja a transformação Tua para corações aqui. Seja o Senhor mudando e moldando aqui súditos que oram, pessoas que buscam a Tua face, seja antes do sol nascer ou depois que ele se põe. São pessoas, ó Deus, que sejam servos, que sejam servas, ó Deus, que amam mais a Tua glória do que a própria vaidade, do que a própria vontade. São pessoas que se alegram, ó Deus, em ver o Teu reino expandir, ó Deus, nessa terra. São pessoas, ó Pai, que antes de tudo buscam em primeiro lugar o Teu reino, a Tua justiça, e sabem que as outras coisas serão acrescentadas, providenciadas pelo Senhor. O pão nosso de cada dia, Pai. Como o Senhor é bom, porque o Senhor nos dá pão para hoje. Nós almoçamos bem e nós temos almoço para amanhã. A Tua graça é superabundante, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco. Porque bem-aventurados são aqueles cuja iniquidade é perdoada, os pecados são encobertos e o Senhor não atribui mais maldade. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos perdoou e arrancou de nós todas as máscaras. Mas se há alguém aqui entre nós, ó Pai, se há pessoas pela internet, ó Pai, que estão sendo infelizes, que estão, ó Deus, falando com o vento e não com o Senhor,
Perdoa eles também, Pai. Arranca essas máscaras, despedaça o coração e a alma, Pai, e traz para perto do Senhor. Traz para perto do Senhor, porque somente quem te conhece, somente quem te ouve, somente aquele que está aliançado pelo sangue do Cordeiro, somente, ó Deus, aqueles que são lavados e remidos, somente aqueles que experimentam, ó Pai, a companhia, a doce presença do Santo Espírito, somente estes podem falar com o Senhor abertamente, claramente, e serem atendidos, porque o Senhor dá ordem aos teus anjos a respeito dos tais, porque o Senhor abre o mar, porque o Senhor, ó Deus, traz o pão no deserto, porque o Senhor, ó Pai, é quem opera todas as coisas. O Senhor realiza o teu querer na vida destes e destas, que são chamados teus filhos, Pai, e que já não são mais escravos do medo, porque são protegidos pelo Senhor, já não são mais escravos das coisas, porque o Senhor é a maior riqueza da alma, já não são mais escravos do rancor, do ódio, da ignorância, mas são guiados pelo teu Espírito, que os faz clamar: Abba, Pai. Abba, Pai. Muito obrigado, Senhor. Continua falando ao nosso coração, em nome de Jesus.